A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Agora eu vou aqui falar sobre a segunda parte, né, do vídeo. A primeira parte, se você não assistiu o vídeo, vou estar deixando aqui, né? Na verdade, eu vou estar deixando no final do vídeo, é melhor. Aí você volta lá e vê o que Jesus falou sobre os sinais do fim dos tempos, né? Essa aqui é a parte 2. E vamos lá. Quando será o dia e a hora do fim dos tempos, de quando vai ser a volta de Jesus, né? Então a gente vai saber sobre isso no Mateus 24, do versículo 36 ao 51, né? Bom, vamos lá. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, né, só Deus sabe a hora do fim. Como foi os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, um resumo rápido para quem talvez não conhece direito a história de Noé, né? Noé recebeu, né, o sinal, né, o aviso de Deus para construir a embarcação, né? Mas assim, não foi de um dia para noite que ele construiu, né? Ele construiu tipo ao longo de 100 anos, se eu não me engano. E durante esse tempo que ele foi construindo, ele foi avisando os pessoal, vai vir um Armagedon, vai vir dilúvio. E o pessoal ficava taxando ele de besta, né? Achando que, mas tá maluco, entendeu? E ninguém acreditou nele, pelo jeito, né? Ainda até, tipo, as pessoas ainda podiam se arrepender até o momento ainda que os animais estavam entrando na arca. Ou seja, o pessoal viu aqueles animais entrando na arca e mesmo assim não acreditou. Eu acho que assim, Noé não construiu esse barco sozinho. Teve pessoas que devem ter ajudado ele a construir. Só que essas pessoas provavelmente foi ficando no caminho, né? Não que não acreditassem. Pode ser que eles tenham sido perseguidos nessa época, né? Então, mas ele conseguiu concluir a arca, né? E nessa época todo mundo chamava ele de besta, né? Que tá fazendo que era louco, entendeu? E no final só sobrou ele e a família dele, né? E os animais. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Ou seja, tava a bagunça generalizada na época de Noé, né? Eu acho que tava tipo que nem tá hoje já, né? Vou parar pra ver, tá uma bagunça generalizada já, né? Mas talvez nessa época tá bem pior. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, ou seja, isso só foi. Eles estavam lá vivendo a vida deles, normal, num belo dia normal. Chegou a chuva, que veio muito forte, e morreram todos afogados, basicamente é isso. 2 homens estarão no campo. Um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho. Uma será levada, outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor virá. Ou seja, aqui o pessoal fala que isso aqui indica que vai ter o arrebatamento, né? Então, por exemplo, uma pessoa será salva e já será levada direto para o céu, e a outra pessoa será deixada para ficar aqui. Sobre o arrebatamento, eu não tenho muito opinião sobre isso, né? Eu ainda fico com um pé meio atrás sobre o arrebatamento, mas eu preciso estudar a Bíblia mais a fundo para realmente ter um ponto, né? Eu também sou um estudante da Bíblia, né? Eu também estou lendo, entendendo, né? Mas eu creio que não é que eu não acredite que a pessoa possa sumir arrebatado, não é isso, tá? Mas eu creio que os filhos de Deus, os cristãos, vão estar aqui ainda também, ajudando justamente as pessoas que não conseguiram ainda, né? Mas enfim, aí é papo para outro vídeo. Então aqui ele fala, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor virá. Contudo, entendam isto. Se o dono da casa soubesse que a hora da noite virá o ladrão, ele vigiaria e não permitiria
que sua casa fosse invadida. Ou seja, se todo mundo soubesse a hora que Cristo chegar, o pessoal ia ficar, primeiro, não ia espalhar a palavra, né? Ia ficar, né? Como é que fala? Ia sempre deixar pra lá, e quando estivesse perto da época, digamos, vai ser dia 15 de novembro. Aí todo mundo ia só lá no dia 13, dia 14, que ia se preocupar com a vinda e volta de Jesus. Então não, então aqui a gente tem que estar atento o tempo todo, entendeu? Por isso estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Então foi o que eu expliquei agora há pouco. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontre fazendo assim. Ou seja, quando o servo, que é Jesus, né, no caso, voltar e ver as pessoas, né, que ouviram a palavra dele, ou seja, se alimentaram da palavra dele, também alimentando o próximo, que é a palavra dele, né? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontra fazendo assim, ou seja, encontra pregando a palavra, né? E apresentando para outras pessoas. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração, o meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, comer e beber com os beberrões, ou seja, desviar do caminho de Cristo, do cristianismo, né? Não pregar a palavra, né? O senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera, ou seja, Jesus voltará no dia que ele não espera, né? E uma hora que ele não sabe, ou seja, aqui já está explicado, né? Ele punirá severamente e lhe dará o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pessoal, cuidado com a hipocrisia, tá? Você não sabe o que é hipocrisia, dá uma pesquisadinha, porque assim, a hipocrisia também condena, tá? Não fica só... Primeiro que a gente não pode apontar o erro de ninguém, né? A gente não pode julgar o erro de ninguém. Segundo a Bíblia, a gente a gente pode conversar com a pessoa e indicar o que ela tá errando. Por exemplo, eu fiquei sabendo que fulano de tal tá traindo. Aí você vai chegar com essa pessoa em secreto, né? Só vocês duas. Você vai conversar com ela, segundo versículo tal, né? O adultério é pecado e tal, você tem que respeitar sua esposa, né? Então, assim, isso aqui. Agora, uma coisa é você ficar julgando essa pessoa que traiu e ainda ficar falando pros outros. Então, isso não pode, né? Se você também tá pecando junto com ele, no final, vai os dois, né? Então, assim, ainda, se eu não me engano, você ainda é responsável por essa vida que você não salvou e só ficou julgando, né? Então, assim, Então, ele punirá severamente e lhe dará o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. É isso. Basicamente aqui tá falando que vai pro inferno. Na palavra mais direta, né? Mas é isso. Espero que a palavra tenha falado com você. E até a próxima. Que Deus abençoe.